O que ferra as mulheres em termos de violência não é a desigualdade entre elas e os homens. O que ferra as mulheres é a desigualdade de homem com homem, porque isso faz com que os homens mais poderosos possam tratar as mulheres que nem lixo. Então o que as mulheres precisam fazer se elas querem diminuir a violência contra as mulheres? Melhorar as condições dos piores homens, para que os piores homens possam dar condições boas para as mulheres pobres, e daí as mulheres pobres não vão fazer qualquer coisa pelos homens ricos, e daí os homens ricos não vão poder tratar as mulheres ricas que nem lixo, que é o que acontece. É uma cadeia de efeitos inevitáveis que elas querem atribuir a uma cultura X, que poderia ser mutável desde que você desse o cargo suficiente para todas elas no governo. Fico olhando pro lado errado da câmera. Olá, o meu nome é Rodrigo Ferrari. Bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao assunto que eu tratei no vídeo anterior. Então no primeiro vídeo eu desmistifiquei as coisas, eu expliquei por que eu não gosto do jeito que se fala em geral. E nesse eu vou explicar por que eu prefiro falar deste jeito. Então dessa vez eu vou dar referência bibliográfica, eu vou dar um pouco de embasamento, porque eu quero que vocês possam refletir a partir desse lugar e que vocês também consigam citar referências para quem reclamar que vocês estão tirando coisa da cartola e tal. A abordagem que eu costumo achar mais interessante para tratar desse assunto é atrelada ao que se chama de teoria dos jogos. Em suma, essa perspectiva consiste em ver as coisas assim, como se todas as pessoas fossem agentes conscientes, com interesses, com coisas que elas mais querem evitar, e daí você, calcula, você usa lógica para imaginar quais seriam as melhores decisões para essas pessoas, quais seriam as piores decisões para essas pessoas, baseado nas informações que elas têm. A situação sempre, para ser uma situação de teoria dos jogos, tem que ser uma situação com informação imperfeita. Nem todo mundo tem todas as informações e tal. Então você tem que tomar decisões baseado em o que você acha que o cara sabe, ou o que você acha que o cara vai fazer, coisas assim. E a objeção mais óbvia seria que, mas as pessoas não são agentes racionais. Sim, embora a gente tome decisões racionais e tudo mais, a gente também toma um monte de decisão racional e tudo mais. Porém, não é tão simples assim, porque boa parte das nossas decisões irracionais, elas funcionam como se fossem racionais. Porque elas têm uma lógica por trás delas, elas têm interesses refletidos nelas. Por isso que, assim, é importante você ver isso num grupo muito grande de gente para poder falar dessas coisas. Você observa que um monte de gente supostamente irracional agindo sem princípios, você vê que existem padrões claros que seguem interesses das pessoas. De forma que as pessoas não são tão irracionais quanto elas parecem. Elas falam e justificam as coisas que elas fazem de uma maneira absolutamente estúpida e irracional em geral. Mas não quer dizer que a conduta delas o seja. Mas vamos pensar então desse esquema. Pensar no Gary Becker, que é um cara que fala bastante nesses termos, tem até prêmio Nobel, tá? Um cara muito bom. Ele fala assim, que da perspectiva da mulher, pensa numa mulher, dependendo da época, o que é mais racional pra ela fazer? O que uma mulher quer? Agentes racionais, em geral, querem coisas, você quer ficar feliz, você quer prazer, você quer segurança, você quer as coisas que as pessoas querem mesmo no sentido mais genérico da coisa. E daí você observa, tá? Quanta chance ela tem de, com X horas de esforço por dia, conseguir um emprego tal que ela consegue essas coisas, versus qual a chance que ela tem de se empenhar em se tornar uma pessoa mais afável e aprender a ser uma boa dona de casa e tudo mais, e conseguir um marido bom. Esquece a ideologia, só pura, friamente o cálculo, ela vai chegar à conclusão de que é melhor ela trabalhar para conseguir as mesmas coisas. Em alguma outra época, ela ia olhar e ia falar, não, com um quinto do esforço eu consigo arrumar um cara e ter essas coisas. Agora não. Pega esses dados aqui. É do censo dos Estados Unidos, tá? Do 100% oficial. Em 2012, em Nova York, tinha 5,5 milhões de mulheres e 4,1 milhões de homens na faixa etária entre 22 e 29. Esse é o tipo de recorte que é bom você fazer para você entender melhor como as coisas funcionam. Aqui também em Nova York ele fala que para os recém-formados com menos de 24 anos, então com faculdade e jovem, o número é 39% a mais de mulher do que de homem. Mas enfim, daí ele fala que o resultado é que em Nova York atualmente tem 100 mil jovens mulheres com ensino superior a mais do que de homem, desse mesmo perfil. E é o perfil que as mulheres querem. Se você olha lá e você vê quase nenhuma mina que tem faculdade superior e é jovem, sai atrás de cara que nunca se formou. Então, elas se ferram muito com o fato de que os homens estão ferrados. Isso é uma coisa que as feministas metem os pés pelas mãos com isso, porque elas cismam que elas têm que não pensar nos problemas dos homens. Você quer resolver o problema dos homens? Procura o seu próprio movimento. Não, sou idiota, os nossos problemas são os mesmos, a gente tá relacionado, pô. E aí, se você ferra os homens de um jeito que eles não conseguem subir na vida, vai faltando um homem decente no mundo, minha filha. E aí você vai sair correndo que nem uma louca atrás dos caras que prestam, e eles vão tratar você que nem lixo, e aí você não vai ficar feliz. E aí você vai vir pra reclamar. A Valerie Hudson, que eu saiba é a maior especialista nesse assunto, da questão da violência sexual contra as mulheres e da relação que isso tem com o excesso de homem e com costumes matrimoniais,
ela estudou isso, porque assim, ela é mormon, e mormon tem poligamia. Isso é uma coisa que eu entendi depois melhor, porque como assim uma feminista mormon? E é isso, pros mormons é normal poliginia, um cara tem um monte de esposa. Qual é o problema que isso causa? Uma marginalização sexual enorme de um monte de caras. Quando você permite... O que a regra da monogamia garante? Garante que as minas não vão todas pros melhores caras. Essa é a coisa mais... você tá dizendo que mulher é interessante. Não, mano, é simples. Você olha pra realidade e você vê. Se as mulheres conseguem um cara melhor, elas pegam um cara melhor. Então, ou você faz uma regra que obriga as mulheres a ficarem com caras piores, ou você deixa quieto e as mulheres vão todas migrar pros caras mais altos e marginalizar os caras de baixo. E qual é o problema? Você observa estatisticamente, quanto mais caras são marginalizados dessa vida amorosa e matrimonial, maior aumenta a violência, especialmente nos lugares em que eles se concentram. Essa é a grande parte da relação do problema da família relacionado à violência. Famílias desestruturadas produzem violência e tal. Qual é a questão ali? O que é ciência? O que é achismo? A questão é que a gente tem muitas correlações estatísticas. Você não pode dizer uma coisa causa outra. Porque, em última instância, isso seria dizer que num caso específico tal coisa causou tal coisa. E nunca é bem assim. Tipo, o cara foi lá e matou a mulher. Você não pode dizer que isso foi por causa de uma estatística de nada. Você não pode dizer que isso foi por causa de uma cultura de nada. O cara ama a mina, tava desesperado, sei lá, teve um problema no emprego, a mina encheu o saco do cara, traiu, nanana. São um monte de fatores que acontecem ali. Por isso que eu tô falando que é melhor interpretar em termos de teoria dos jogos. Tipo, por que um cara numa situação dessas vai se sentir mais compelido ou menos compelido a matar a própria mulher? Qual é a relação que uma cultura pode ter com isso? Qual é a relação que as condições materiais, o excesso de mulher ou falta de mulher pode ter nisso? E o ponto parece ser que, aparentemente, se tá faltando mulher, tem mais chance do cara matar a mulher por problema de ciúmes do que se tá sobrando mulher. Então, por um lado, se tá sobrando mulher, os caras tratam a mulher como eles quiserem. Porque a gente é preguiçoso e quer usar vocês pra o que a gente quer e a gente vai dar o mínimo, se a gente puder. Considerando, assim, que ninguém tem valor moral nenhum, vai. Então, assim, por um lado, falta de mulher é bom pras mulheres, porque elas valem mais e a gente vai fazer muito mais coisa por elas, elas podem exigir mais da gente em troca do que quer que elas queiram, em troca do que quer que a gente queira. Só que se falta mulher, também tem outro problema. Começa a gerar um número de gente insatisfeita, de homens insatisfeitos, com menos a perder. Porque vocês subestimam o quanto os homens amam as mulheres. Toda essa violência machista de, o cara matou a mulher porque ela traiu, o cara matou a mulher porque ele teve ciúmes e ela nem traiu. Tudo isso daí, você não consegue dissociar isso e dizer simplesmente, isso é uma coisa do mal. Existe uma essência do mal nas pessoas e daí ela produz isso. E tem uma outra coisa separada, que é uma essência do bem, que produz a parte que a mulher gosta. Tudo isso aqui, quando o cara compra coisa pra mulher, quando o cara mima a mulher, quando o cara protege a mulher, quando a gente vai matar a barata, que a gente tem nojo também, quando a gente não pode nem abrir a boca, porque senão pega mal. Tudo isso aí é porque a gente ama vocês. Mas isso não vem de um lugar separado. Isso é o desespero masculino pelo amor feminino. Tudo aquilo que os homens fazem pelas mulheres tem a ver com um desespero masculino pelo amor das mulheres, que também está relacionado a tudo de ruim que os homens fazem com as mulheres neste âmbito. Então, se você for falar em termos de cultura como causa, você não pode separar tudo aquilo que promove o amor dos homens daquilo que promove a violência dos homens baseada na falta de amor. Então, assim, o aumento do embelezamento, da valorização da sexualidade feminina, da valorização da atividade sexual, de dizer que é muito importante você poder se expressar no sexo, você poder transar, todas essas coisas, elas estão tão ligadas a o cara bater na mina porque tá frustrado, quanto, ideias de que a mulher seria inferior a essas coisas assim. Porque assim como o problema que a Valerie Hudson enfrentou em todos esses lugares de ver poliginia causa esse problema, é a mesma coisa que acontece na sexualidade livre. Quer você institua a poligamia, quer você deixe todo mundo livre pra fazer o que você quiser, o resultado final sempre é os homens que estão, acima... Tem até um número dos sites de relacionamento, vários desses sites divulgam números, o Tinder, o Badoo, sei lá, e é muito legal ver esses números. Então tem qual é a média dos homens? Você põe as mulheres pra darem nota pros homens, e o resultado é que, 70%, 80% dos homens para as mulheres é abaixo da média. Então, o cara que não é nota 8 é abaixo da média. Os caras que são 8 pra cima não tem problema com mulher. Assim, lógico, todo mundo tem problema com mulher. Também a gente adora reclamar. Mas é uma vida muito diferente quando você é um cara nota 8 pra cima e quando você é um cara nota 6, 7 pra baixo. Os problemas que você vai enfrentar são completamente diferentes. E isso também é importante pra você entender a revolta das feministas seculares da vida da cidade. Por que elas conseguem ser ao mesmo tempo tão privilegiadas e tão revoltadas? Porque pra mulher o amor é muito importante e elas estão condenadas a esse mundo em que, todos os homens da elite cultural, que é a classe das feministas, pode ficar com uma massa de mulheres solteiras da população, porque os homens não se importam tanto com a mulher ser mais pobre. Tudo bem, a gente se importa talvez cada vez um pouco mais, os homens estão ficando cada vez mais frescos, mas a gente é bem menos exigente que as mulheres. Então, a liberdade sexual, ela é muito melhor pros homens da elite do que pras mulheres da elite, e isso irrita elas. Então você sempre vai ver essa duplicidade na propaganda feminista, de que, por um lado, liberdade sexual, por outro...
calma lá, a gente tem que dar um jeito de fazer com que os nossos homens não possam sair por aí com todas as pobres. Então começa com, não pode mais pegar subalterno. Patrão não poder pegar subalterno. O que é isso? É filha e mulher de homem rico dizendo, vamos acabar com essa de tomar chifre por causa dessas menininhas que ficam dando sopa, porque são secretária do cara. Entendeu? Essa não é uma regra pelo bem das mulheres. A secretária, que não vai poder dar sopa pro cara e subir de vida assim, se ferrou. Quem se dá bem é assim a que tá em casa. Então veja que essas regras, não dá pra você pensar em termos de beneficia a mulher ou não, ou beneficia o homem ou não. Depende muito das suas condições. E você tem que encontrar quais são essas condições das quais tudo mais depende. E geralmente não é só uma questão de cultura, não é só uma questão de ideias. É uma questão de matéria. É uma questão de você olha as condições reais dos fenômenos, tipo, o que tá acontecendo, quais são os interesses de cada um, quais são os problemas de cada um e tal. E você vê que as coisas fazem sentido quando você interpreta elas assim, com lógica situacional. Em vez de tentar pegar uma puta de uma teoria sobre como o mundo funciona e impor numa realidadezinha super específica do tipo, um cara ficou bravo que a mulher tava traindo, ou achou que ele traiu, bateu, matou e não sei o quê. E você vai dizer, machismo. Saca? Em outro lugar que isso é visível também é um problema com a questão dos imigrantes na Europa, que é tudo homem, e tudo homem jovem. O perfil demográfico da violência. Tem aqui um artigo de 2016 do The Economist, fala que dos 1,2 milhões de imigrantes asylum seekers, em busca de asilo, que é uma categoria, 70 dos últimos 12 meses. Então, de 1,2 milhões, 73% eram homens. Entre as pessoas que buscam asilo com menos de 35 anos, que é quando depois dos 35 a gente fica mais pianinho. Até os 35 a gente é um criminoso em potencial, estatisticamente. Então, entre os menores de 35, 80% era homem entre 2013 e 2014. E 83% em 2015 e 2016. Tem também os números de 2016 da Itália aqui. Os pedidos formais de asilo na Itália, de todos os pedidos, 11% só eram mulheres. E daí assim, você pode dizer que emigrar homem causa violência? Complicado. Você pode simplificar dessa forma. Mas a real é que aumenta a incidência por um monte de fatores que são bem compreendidos quando você tenta ver as pessoas como agentes racionais. Quando você tenta ver o que o cara quer. O cara quer a melhor vida possível. Qual é a melhor vida possível? Inclui mulher, inclui prazer, inclui, sei lá, X coisas. E aí, qual é a melhor coisa que ele pode fazer em termos de custo-benefício, em termos de risco e payoff, dadas as opções? E aí, se você botar os homens numa condição em que, assim, ele não tem como conseguir mulher, a menos que ele mate, vai aumentar o número de pessoas que mata pra conseguir mulher. É simples assim. Não é que uma coisa causa a outra. É que é observável que aumenta a chance. É assim que a gente tem que trabalhar nesse tipo de assunto. Nosso conhecimento é muito limitado sobre isso. E quando você está tentando falar de causas e efeitos em eventos humanos, cara, tem uma quantidade infinita de coisas interagindo. Então a estatística ela é útil nesse caso para a gente tentar ver os padrões, para tentar descobrir quais são as key variables, quais são as variáveis-chave que influenciam nos problemas que a gente está tentando entender. E o problema da violência, o problema do feminicídio parece estar muito atrelado à falta de mulher, entre aspas, no sentido da razão sexual operacional, que é certos perfis demográficos foram privados das condições necessárias para se tornar atraentes para as mulheres do seu próprio grupo. As condições econômicas, principalmente o fato de que a economia dos serviços foi crescendo e todos os empregos de homem, que os americanos chamam de blue collar, emprego de pobre, emprego de homem sem qualificação, isso foi ficando cada vez mais difícil, cada vez pior. Faz décadas e décadas que só se ferra isso. Vai tudo pra Ásia. E isso aqui na América Latina também, menos do que nos Estados Unidos, mas isso vem acontecido. E ao mesmo tempo, cada vez mais trabalho de serviço, cada vez mais trabalho de fisioterapeuta e psicólogo e coisa que mexe com gente e sabe assim, um monte de emprego de mulher vai surgindo. Então mesmo que você parta do princípio de que você é um casal fixo, será que vale mais a pena o cara ser dono de casa ou a mulher ser dona de casa? Dependendo do seu perfil demográfico, já vale a pena inverter, objetivamente falando. Porque especialmente para casais mais pobres, em que o cara é menos letrado do que a mulher, isso é um perfil bem... Tipo, em casal rico, isso não é verdade. Em casal pobre, isso é bem verdade. O cara é bem menos letrado que a mulher. E numa economia em que você ser bem letrado vale muito mais do que você ser bom com coisas mecânicas, em resolver problemas físicos, assim... Aí às vezes vale a pena inverter mesmo. Não tem jeito, é racional, não é cultural. Ou melhor, é cultural, mas não no sentido que as menininhas usam de tipo cultural como uma viagem da sua cabeça. É cultural porque cultural inclui todas as instituições, todas as práticas, todas as crenças e todas essas coisas que são criações humanas. Tudo aqui em volta de mim é uma criação humana, inclusive as minhas ideias, inclusive meu óculos e blá blá blá. Mas enfim, daí eu fui lá estudar as origens do termo misoginia na Grécia Antiga. E eu não lembro exatamente onde estava o texto, se eu achar eu até ponho aí, mas eu acho que era algum cínico. O contexto é o seguinte, ele tá falando de costumes matrimoniais. E o misógino é quem? É o cara que não quer casar. E especialmente por quê? Porque ele não tem paciência com mulher.
Porque ele não quer fazer o trabalho do homem com a mulher, que é o que um bom esposo faz pela mulher dele. Ele permite que ela seja feminina, que ela se deixe levar por excessos de irracionalidade feminina e saiba pôr o pé quando não pode. Quando, não porque você não gosta, mas porque vai ser ruim pra ela. É sempre essa dualidade, que é a mesma coisa pra mulher. Ela tem que ter tolerância com certas irracionalidades masculinas, mas saber também onde ela diz, não, aqui não. Entende? E é uma coisa que não é simples, é uma coisa que depende da nossa intuição, é uma coisa que depende das dinâmicas, e especialmente quando não existem dogmas, é uma coisa bem difícil de fazer. Então essas traduções, elas facilitam que a gente entenda como as coisas funcionam e tenha um vocabulário pra falar, tipo, não, calma, isso que você tá fazendo parece com isso e tá dizendo que não é bom. Então, o ponto é que você traz pra conversa de algum jeito. Você não precisa pensar em termos da ideologia. E assim, o problema é que a tradução e o imaginário cristão é bem melhor pra se pensar e pra se conversar sobre essas coisas do que esses novos esquemas que não tem, que nada faz sentido com nada. E aqui entra uma questão bem interessante pra falar sobre se é biológico ou se é cultural. Uma questão muito importante de por que é bom quando você dogmatiza e diz, não, isso é biológico mesmo. Porque isso sinaliza pro outro, assim, olha, isso você tem que tolerar. Você tem que dar um jeito de tolerar. Não quer dizer que nada em volta disso vai mudar. Quer dizer que parte disso não vai mudar. E daí você tolera e você aprende a lidar com isso. Sendo que se tudo é mutável, ninguém precisa aprender a lidar com absolutamente nada. Todo mundo considera que qualquer coisa que você não gosta é um defeito e precisa ser resolvido. Que é, obviamente, um esquema que promove muito mais briga e separação do que o outro esquema. Então, a importância do esquema cultural aqui, nesses casos, especialmente em relacionamento, é o esquema de símbolos que ele dá para as pessoas irem buscar o que elas têm que falar, elas precisam ir lá buscar os símbolos e construir aquilo que elas querem dizer. Então é importante você dar um imaginário bem complexo e bem cheio de nuances e também com símbolos bem consolidados. Assim, a importância desse esquema simbólico é muito grande porque sem um bom esquema desses você não consegue se comunicar. E aí a quantidade de brigas se multiplica ao infinito. Porque todo mundo pode brigar mesmo falando a mesma coisa, porque tá falando de jeitos diferentes e não se entende. Principalmente quando você convence todo mundo que aquele esquema de linguagem que o outro tá usando é uma ideologia inimiga e não só um outro jeito de falar uma coisa que pode ser a mesma ou pode não ser. E é isso que eu acho que é melhor vocês não encararem assim. Parte sempre do pressuposto que qualquer pessoa que você conhece que tá falando na língua esquerdista ou na língua direitista que você odeia, que ela tá tentando falar uma coisa que poderia ser dita na sua língua também. E cara, que eu acho que é tipo uma questão de QI verbal, sabe? Qualquer pessoa com mais de 180 de QI verbal, qualquer coisa que seja dita em qualquer linha de ideologia, você pega e transforma numa frase compatível com a outra ideologia e todo mundo vai levantar e aplaudir quando precisar, entendeu? É só uma coisa de retórica. Então, acho que esse endeusamento da retórica depende de uma falta de capacidade verbal muito grande. Porque é realmente um joguinho de criança. Mas então, vou pôr aqui umas imagens de várias pesquisas pra vocês só darem uma olhadinha, também vou pôr as fontes. Assim, eu não me importo muito com essas coisas em geral, porque tem muita pesquisa, é muito fácil você achar estatística pra provar o que você quiser, e geralmente é um problema logístico dos debates. Quando você quer fazer com que os debates dependam de a cada 5 minutos de conversa, o outro tem que ir lá e ler uma pesquisa inteira de dados, tipo, você discorda disso? Então lê essa pesquisa, daí joga a pesquisa na sua cara. Isso faz com que as discussões nunca avancem em nada, porque tá todo mundo, tipo, o melhor é, tá, beleza, eu não acredito nisso, não, beleza, assuma que essa merda é verdadeira, então continua. E avança assim. Você tem que agir como uma parteira, você tem que arrancar a coisa boa que o cara tem a dizer dele. Isso é o que você tem que fazer quando você tá conversando com alguém. Melhor coisa que você faz é isso. Servir de parteira para outra pessoa. É isso que Sócrates fazia. Isso é a maiêutica. É dar à luz aos bebê ideias que a gente tem. Então, qual é a conclusão de tudo isso? O que ferra as mulheres em termos de violência não é a desigualdade entre elas e os homens. O que ferra as mulheres é a desigualdade de homem com homem, porque isso faz com que os homens mais poderosos possam tratar as mulheres que nem lixo. Então o que as mulheres precisam fazer se elas querem diminuir a violência contra as mulheres? Melhorar as condições dos piores homens, para que os piores homens possam dar condições boas para as mulheres pobres, e daí as mulheres pobres não vão fazer qualquer coisa pelos homens ricos, e daí os homens ricos não vão poder tratar as mulheres ricas que nem lixo, que é o que acontece. É uma cadeia de efeitos inevitáveis que elas querem atribuir a uma cultura X, que poderia ser mutável desde que você desse o cargo suficiente para todas elas no governo. Fico olhando pro lado errado da câmera. Mas acho que isso é o suficiente, até ficou longo demais, né? Até a próxima, galera. O próximo vídeo vai ser do caralho.